Bom dia! O nosso grupo vai falar um pouco sobre a indução de resistência. Lá antigamente, em 1901, teve os primeiros relatos de artigos de experimentos sobre indução de resistência, com Way e Barbero. Mais para frente, em 1941, tivemos experimento com Miller e Borges, que a Dandara vai poder explicar um pouco mais sobre esse experimento. Bom dia, pessoal! Meu nome é Dandara e hoje eu vou falar sobre o experimento de Miller e Borger. Em 1941, Miller e Borger fizeram o primeiro experimento de indutores de resistência. Hoje eu vou explicar sobre o experimento clássico feito em batatas. Inicialmente, se inocula na parte central da batata uma raça incompatível de Phytophthora infestantes. 24 horas mais tarde, inocula-se no mesmo tecido uma raça compatível do fungo. A inoculação prévia com a raça incompatível origina uma reação de hipersensibilidade, juntamente com a produção e o acúmulo de fitoalexinas, impedindo o crescimento da raça compatível no tecido. Na faixa central não acontece a infestação do fungo. Logo, entende-se que a proteção induzida é dependente do intervalo de tempo entre o tratamento inicial, também chamado de tratamento indutor, e subsequente à inoculação do patógeno, também chamado de tratamento desafiador. Essa dependência indica que mudanças específicas no metabolismo da planta, envolvendo a síntese e o acúmulo de substâncias, é importantíssima no fenômeno de resistência induzida. Obrigada. Resistência, gente, é quando a planta faz a sua própria resistência sem precisar de uso de outros produtos. Ou seja, ela tem fatores para que essa resistência aconteça. Tem os pré-formados e os pós-formados. Os pré-formados são quando o patógeno atinge a planta e ela não entra dentro da planta, ela só fica superficialmente sobre a planta. Tanto os pré-formados como os pós, que são quando a planta, esses prés não fizeram com que esse patógeno morra e ela conseguiu aderir à planta, eles são formados de estrutural e bioquímicos. Os estruturais são aqueles físicos presentes na planta e os bioquímicos são reações químicas que a planta faz na sua defesa. Para os pré-formados, quando o patógeno está superficialmente na planta, existem as cutículas, os tricomas, estômatos, fibras e vasos. Essas cutículas podem ser tanto na sua espessura, que existem patógenos que se a cutícula é mais grossa ele não consegue aderir, ou se é mais fina pode ser mais fácil de aderir, dependendo do tipo de patógeno que é. Existe tipo que essa cutícula está. Quando essa cutícula ela tem mais facilidade de reter a água, existem patógenos que precisam dessa presença dessa água para que ocorra a penetração do patógeno e para que aconteça a doença. Já os estômatos, tem plantas que têm certos horários que os estômatos estão fechados, em outros horários esses estômatos estão abertos. Se o patógeno vai num horário que está fechado, a dificuldade em adentrar a planta é muito maior. Já quando tem reações químicas dentro da planta, podem ser nos tipos de fenóis, fototoxinas, alcaloides, lactomas insaturados, inibidores proteicos, glicosídeos, fenólicos e cianogênicos. Caso esses pré-formados não façam com que o patógeno acabe morrendo, ele consegue adentrar a planta, vai para os pós-formados, que tem as barreiras físicas, que são as papilas, halos, lignificação, tiloses, camadas de cortiça. Caso essas barreiras físicas não consigam fazer com que esses patógenos acabem sendo mortos, extinguidos, tem os fatores químicos, que são os bioquímicos, que são as fitoalexinas, que elas fazem com que esses patógenos sejam levados à morte. Liberados, esses fatores de resistência é como se fosse uma injeção para o ser humano. Quando o ser humano vai e toma a injeção da gripe, ele está aderindo patógenos, seria no caso da planta, dentro de si, e quando vem o vírus
que faz mal não vai poder fazer mal. Na planta a mesma coisa, ela tem a resistência dela. Quando um patógeno que possa fazer mal para ela tenta entrar e causar uma doença, ela vai tentar impedir. Putz, olha essa planta, cara, cheia de doença. Bom, o agrônomo pediu para eu usar 200 ml de fungicida, mas eu acho que eu vou usar 1 litro, né, para matar tudo a doença. Os agricultores fazem tudo errado. Primeiramente, ela está totalmente sem EPI, o que pode prejudicar futuramente na sua família, tendo um câncer talvez. E a dosagem está errada. Se o agrônomo pediu 200 tipos de fungicidas e futuramente, quando você querer usar, não vai funcionar mais. A partir do momento que você joga, pode ter escorrimento pela terra, pode continuar o tempo de meia-vida, se for muito longo, vai continuar nessa terra. Por isso, a utilização de indutores de resistência, pois eles são ecologicamente corretos. Temos vários exemplos, podem ser bactérias, fungos, podem utilizar de fosfitos para que essa planta tenha uma alimentação adequada. Com isso, ela apresenta sua resistência de maneira que quando o patógeno pode atingir essa planta está mais nutrida, mais resistente e consiga com as suas próprias resistências fazer com que esse patógeno não se prolifere e acabe morrendo. Existem trabalhos já com esses indutores de resistência e um deles é o que a Paola vai falar agora. No trabalho realizado por Bertoncelli et al. Com o tema ácido salicílico em indução de resistência em doenças no pepino e controle de Pict1SP in vitro, que foi realizado na UTF-PR em 2 vizinhos, ele foi realizado da seguinte maneira. As sementes de pepino foram semeadas em bandejas de polietileno, onde cada unidade experimental contém 20 células. O tratamento de sementes foi realizado através de imersão de AS durante 5 minutos em concentrações de água destilada de 0, 0,5, 1, 1,5 e 2 milímetros. Após 14 dias, o experimento foi finalizado, onde ele foi armazenado em câmeras controladas. Foi analisado a porcentagem de emergência de plântulas, porcentagem de tombamento, o comprimento de plântulas e também a matéria fresca. Foi quantificado o teor de enzima de fenilalanina. Já no experimento que foi in vitro, o AS foi incorporado em meio BDA, batata, dextrose e agar, onde foi analisado o crescimento micelial de Pict1. O que eles puderam concluir foi de que a concentração acima de 1 milímetro reduziu a porcentagem do tombamento de plântulas causado pelo Pict1SP. Já no experimento in vitro, o AS não apresenta efeito sobre o crescimento micelial de Pict1SP. Obrigada a todos! Do herbicida. Inseticida pode ter algum problema, tipo um câncer. Meu Deus! Não sei o que eu